Oi, pessoal, tudo bem com vocês, meus irmãos e amigos? Minha saudação em Cristo Jesus a todos vocês. Quero aqui prosseguir falando a palavra de Deus do tema o arrebatamento da igreja. E o texto bíblico base está aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículos 16 e 17, que diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Chamo sua atenção para as palavras de Paulo quando diz, no versículo 17, depois nós, os que ficarmos vivos. Isso mostra-nos que Paulo traz uma afirmação da promessa do arrebatamento, mas Paulo mostra que a sua geração, a geração da época dele, poderia não alcançar o arrebatamento. São pequenos detalhes que a Bíblia nos mostra como realmente não aconteceu. Estamos aqui esperando o Senhor Jesus. Muito bem. Quando falamos de assuntos no tocante à escatologia bíblica, logo nos lembramos do Apocalipse. Claro, o Apocalipse é o ponto culminante, é o foco maior da escatologia bíblica, mas a escatologia bíblica está em toda a Bíblia. E eu estou mostrando aqui acontecimentos em Gênesis, gente, que aponta para o arrebatamento da igreja, para o nosso encontro com o Senhor Jesus. O que eu vou trazer hoje não é bem um acontecimento, mas é a chamada de Deus a Abrão. Aqui ainda é Abrão. Em Gênesis capítulo 12, o versículo 1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então o Senhor chama Abrão, e Abrão prontamente deixa tudo e sai obedecendo o chamado de Deus. O versículo de número 4 vai nos mostrar a Bíblia que ele sai da terra de Harã aqui. Porém, a sua terra de origem é Ur dos Caldeus. É só você voltar à página da Bíblia, no capítulo 11, versículos 27 ao 31, a palavra vai mostrar que Ur dos Caldeus é a terra de origem de Abrão. E era uma terra que, no mínimo, não tinham conhecimento de Deus. Se partirmos para fontes extra-bíblicas, temos informações de que este povo eram idólatras. Mas mesmo mostrando na Bíblia, olhando na Bíblia, vamos ver que este povo não tinha conhecimento de Deus. E Deus então chama Abrão e ele prontamente começa a caminhada para a terra prometida, que é a terra de Canaã. Agora vamos trazer para o nosso contexto. Abrão sai da terra idólatra, corrompida, e passa a caminhar para a terra prometida. No contexto nosso em que vivemos, saímos também do mundo corrompido pela idolatria, paganismo, prostituição, violência, espiritismo, tantas e tantas coisas que aborrece a Deus, né? Amamos as pessoas, mas estas coisas temos que falar, que tudo isso aborrece a Deus.
E então passamos a caminhar, a trilhar um caminho para a terra prometida, que é a Nova Jerusalém de Deus. E aqui estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Há umas palavras que Jesus falou também, que é bem coerente, que entra em concordância com o que Deus fala aqui para Abrão. Quando Deus diz: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Em Lucas capítulo 14, versículo 26, como também Marcos 10, versículos 29 ao 31, Jesus também fala, aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, irmãs, propriedades, por amor de mim, não é digno de mim, não é meu discípulo. Fala mais ou menos assim, você confere lá. Não significa, o significado que Jesus está falando aqui é ter Jesus em prioridade, em primeiro plano. Não significa que você vai deixar pai, mãe, filhos, mas Jesus está falando de prioridade. Que nenhuma destas coisas ou pessoas venha impedir de você seguir a Cristo. Isso é bem coerente com o que Deus fala para Abraão. E Jesus, ele é o fundador da igreja, e ele fala para os discípulos sobre esta realidade, e então os discípulos continuam preparando a igreja com o ensino da palavra, e assim estamos até hoje, caminhando para Deus e esperando o arrebatamento da igreja. Que Deus em Cristo possa falar ao seu coração, em nome de Jesus, e raciocine bem a comparação, a chamada de Abraão da terra de Ur dos Caldeus, da terra da sua parentela, para a nossa chamada, para então caminhar, trilhar o caminho ao encontro de Deus, ao encontro do arrebatamento da igreja, que será logo, pois todos os sinais estão nos avisando, o Senhor está nos avisando que logo acontecerá. E então, assim como os descendentes de Abraão entram na terra prometida lá na frente, louvado seja Deus, na sua própria terra, terra que Deus deu para eles, assim também entraremos na Nova Jerusalém, para então desfrutarmos da promessa de Deus nosso Senhor. Que o Senhor fale melhor ao seu coração. Amém.